chegamos com os microfones abertos, porque começou Café com Pauli Make, que não tem café. Só tem o pão e o bolinho, entendeu? O café tudo está sendo que a gente não pode comer, porque a gente faz aderir no Mas o bolo, querida, é zero glúten, açúcar. Pode comer o bolo, porque aqui é especial. Vamos começar. Café com Pauli Make vai ser assim mesmo, gente, porque aqui nós somos assim, entendeu? Eu convidei a pessoa certa para começar comigo esse novo desafio. Que gosta de um café. Que gosta de um café, que gosta de uma prosa, que gosta de conversar. E esse programa é para isso. Esse podcast a gente vai fazer para ser descontraído, para que você comece aí a sua manhã com todo o astral, né? Pensando em coisa boa, porque aqui é assim. E eu trouxe por que trouxe Renata Queiroga? Porque Renata Queiroga, ela, quando começou o Recast, eu me apaixonei pelo negócio, entendeu? E eu falei, Rê, tô pensando em fazer um na Cacique, lembra? Aí ela falou, faz. E aí estamos aqui, né? Convidei Renata Queiroga, por quê? Porque Renata Queiroga tem aí um chão de estrada para contar muita coisa pra gente. Uma pessoa idosa. Não, experiente. É que a gente começou, nós começamos novas, entendeu? É isso. E ela é Renata Queiroga, bailarina, psicóloga formada pela Unisantos, Universidade Católica de Santos. Eu fiz faculdade de psicologia diferente, eu sempre falo isso. Não, mas ela é, gente. Ela é. Eu vou falar que ela é, porque, olha, senta pra conversar com Renata que você sai melhor, viu? Pelo menos você dá risada, pelo menos. Olha, melhor você, mas sai mais doida, porque a Pauliane tá diferente. A Pauliane, existe a Pauliane antes da Renata. O apóstolo vai ter que conversar comigo. O apóstolo, porque existe ela tá aprendendo, estou ensinando. E Renata, gente, eu vou falar pra vocês, ó, eu vou voltar lá pro Facebook, eu coloquei aí pra vocês, vou tirar daqui, por quê? Porque as perguntas que eu quero fazer estão ali. Então vai lá nos stories, você que tá aí ao vivo, e vai pro Facebook da Rádio Cacique, tá? Mas pode continuar falando, Renata. Aqui deu 4. O apóstolo, não, é porque deu 4 negocinho aqui. O apóstolo é porque assim, a Pauli, eu tô aprendendo muito com a Pauli, né? Por conta dessa história que ela é assim com Jesus. Ela, o Paulo Correia, o Dr. Paulo Correia, a Eliane, elas são assim, né? E eu tô aprendendo mais, porque eu também sou, mas não do jeito que vocês são mais íntimos, entendeu? Mas tá aprendendo. E aí, outro dia ela falou que o Dr. Paulo é apóstolo. Meu Deus do céu, como assim? Eu falei, meu pai, o apóstolo Paulo, ela, como assim os apóstolos não morreram? Mas isso vai ser para uma outra pauta. Por quê? Outra pauta. Porque Renata Queiroga, gente, eu tenho tanta pergunta para ela. A primeira pergunta que eu quero te fazer. Você é libanesa? Eu sou descendente. Olha, é piada interna isso. Eu respondo. Você é libanesa, Renata? Eu tenho descendência de libaneses, sim. Entendi. O nome dela é Renata Aboussaf, é isso? Aboussaf Queiroga. É ela, gente. Essa daqui é apresentadora de TV desde 2003, é isso mesmo? Desde 2003 eu montei um programa. O Tudo de Bom, que era a versão só turismo e esportes radicais. Tô sabendo, amiga. Que não era no Santa, era em outra emissora. Tô sabendo. Mas aí, eu não ganhava dinheiro, porque era só viagem. E eu tinha meus filhos pequenos, a gente viajava tudo com a família inteira, marido, filhos. E naquela época não tinha essa coisa de facilidade de celular, não era nem HD as câmeras, então eram aquelas câmeras analógicas. Então eu tinha que ir com uma equipe grande, eu tinha que ir uma pessoa com uma câmera enorme, com o cara da luz. Não dava pra fazer tudo numa câmera só. E aí, marido, filhos, porque eu não viajava sem. E aí, é uma delícia, né? Todo final de semana a gente saía pra viajar. Chega uma hora que eu não aguentava mais ver mala. E sem ganhar dinheiro, né? Porque aí eu dava aula ainda, né? Tanto de balé como de body pump, na época eu já dava também. Eu tinha uma academia num clube aqui em Santos, eu tinha vendido a minha academia, coloquei num clube e aí entrei com esse projeto. Só que aí a gente gostou, eu e o seu Thiago, que era meu marido na época, como se eu tivesse tido outro. Só teve um marido. Só teve um marido.
E aí a gente aprendeu a fazer um negócio. E a gente entendeu que, porque um programa ele precisa dos anunciantes, senão não tem como existir. E é caro, né? É caro a equipe, é caro a edição, é caro a TV, o horário da TV é caro, né? Meu programa é independente. Então a gente formatou ele pelo Tudo de Bom. E é uma coisa legal, porque por que o Tudo de Bom ele foi com esse formato novo em 2005 para a Santa Cecília TV? Porque ele... Quando eu viajava, lógico, eu adoro conhecer lugares, mas o que mais me impactava eram as pessoas que eu conhecia nos lugares. Eu sempre via possibilidades de vidas diferentes de que não a nossa, porque parece que a gente vive numa bolha, né? E quando a gente vai para lugares diferentes, que você vê formas de vidas diferentes, com mais, não é com mais valores, pautadas em outros valores mesmo, sim, né? Porque aqui a gente vive uma sociedade de consumo, uma sociedade muito fútil, muito rasa, muito rápida, muito consumista, muito descartável. Quando a gente vê, você fala, cara, eu posso viver de uma forma diferente. E histórias diferentes, pessoas assim, eu que nasci em Santos, estudei em Santos, fiquei aqui em Santos, você também, né, Paula? Sim. Quando a gente viaja e a gente vê pessoa que veio não sei da onde e largou tudo e foi para um lugar muito europeu, que vem principalmente pelo norte e nordeste do país. Então, isso me encantou. E aí a gente montou o Tudo de Bom em 2005 para ser transformador de vida. Então, mesmo pautando coisas que são até hoje comerciais, porque eu preciso disso, o que a gente pode por trás trazer isso aí? Quando eu vou na strip falar de moda, a moda é comunicação, a moda é comportamento, a moda ela trabalha diretamente com a autoestima das pessoas. Então, como que você pode descrever uma mulher através da roupa? E a Paula ainda é consultora de imagem, é mais fácil ainda. Quando eu vou fazer uma pauta, mesmo, por exemplo, no Colégio Jean Piaget, que é meu anunciante, que eu sempre falo isso, que a gente sabe, suas filhas estudaram lá, eu estudei, lá, meu irmão estudou no Jean Piaget. A gente sabe que é menos de 1% da população que pode pagar uma escola dessa. Mas o que eu posso, quando eu levo as pautas do colégio, porque eu não penso só, vem estudar aqui, não é isso. É usar como conteúdo. O que eu posso usar desse conteúdo para que quem esteja em casa e não pode ter essa mesma realidade possa cobrar da escola aqui, seu filho está, do governo, do seu próprio filho, de você mesmo. Então, e aí começar um processo de transformação. Então, mas você era bailarina. Sim. Bailarina, uma vez bailarina, receber bailarina, não existe isso. Mas como foi esse percurso, Rê? Você de bailarina ir para a TV, né? Porque bailarina é aquela coisa, tem os espetáculos, a gente sabe que vocês têm que treinar, Sim, né? Treina muito. E aí você saiu dos palcos do balé, na verdade você produziu também, né? Você teve uma academia de balé, né? Apesar de eu só mudei de palco, né? Porque a pessoa é aparecida, como que eu faço para continuar nos palcos? Essa é bem a realidade, entendeu? As pessoas falam, nossa, você é exibida, né, Renata? Eu falei, você tem alguma dúvida? A pessoa é bailarina, o programa de TV. Não, na verdade, assim, o balé, ele me ajuda muito até hoje, muito. Em tudo, porque foi a minha formação, tanto como bailarina clássica e depois contemporânea, como professora de balé, e depois eu tive academia, então coreógrafa, eu trabalhei como coreógrafa acho que uns 20 anos. Então, quando você faz um espetáculo de balé, no Brasil, sem dinheiro, você faz qualquer coisa, entendeu? Você produz qualquer coisa. Porque a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que pensar num tema, a gente tem que pensar num enredo todo. É que numa escola de samba, né? Você tem que pensar nos figurinos, você tem que pensar no cenário, e você tem que pensar, você tem que lidar com os pais dos alunos, você tem que pensar nas crianças, adolescentes que estão ali com você, e vender os convites e lotar um teatro. Então, assim, é uma logística muito complicada, cansativa, só que aí você vai fazendo, você pega o jeito. E eu trouxe essa bagagem pra TV. Tanto é que quando eu fui pra TV, que eu sempre pensei muito na roupa, sempre pensei muito
nessa questão de como me apresentar, é porque o balé, ele conta uma história através do corpo, junto com a música. E o corpo tá com figurino. Então, quando você olha da primeira vez, a gente tem que passar uma história sem falar. Então, eu tenho que estar coerente. A música, lógico, a movimentação do meu corpo e o que eu tô vestindo. Porque na hora que tá vestida, a pessoa já sabe, pelo menos, se é leve, se é pesado. Sim. Tem essa... A Mirelle, ela fez balé, acho que 3 anos e participou de espetáculo. Então, assim, é uma loucura, né? Sim. A gente também fica louca, as mães. Por isso que eu falo, eu sempre falo, lidar com as mães, né? Ó, chegou o café! Pra dar jus café ao com nome. Pauli Make. Tudo bem que eu Muito trouxe as minhas obrigado. xícaras bonitinhas, mas nós vamos tomar hoje você assim, tem tá? Só trocar. Olha, o gatinho veio e trouxe café pra gente. O gatinho é Uber, você sabe que eu tô pegando seu lugar no Uber. A Renata agora é minha Uber. Ô, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Não querendo te cortar, mas já te cortando, estão perguntando aqui, Renata não é mais casada? Gente, faz um tempo já, né? Eu me separei, eu fiquei casada há 28 anos. Casei muito novinha, né? Com 19 anos. E aí eu tô separada, eu não sei, que eu só me separei há 4, 5 anos. E também, infelizmente, o ano passado eu perdi esse meu amigo, meu companheiro. Que é o pai dos seus filhos. Que é o pai dos meus filhos por Covid. Mas a gente separou, eu não me lembro se a gente separou em 2016 ou 2017, por aí. Foi aí. Então, Renata 2017, não é mais casada. Quem perguntou, Renata não é mais casada. Olha só, Rê, deixa eu só te falar. Tô quem solteira, está aqui. Já tô perguntando aqui. Tô solteira e também tô em busca de um namorado, não é? Você vai falar amor. Ela está em busca de um amor. A gente combinou, Depois inclusive, esse programa para pautar uma pessoa de Deus na minha vida. Exatamente. Estou querendo introduzir um homem de Deus para a vida de Renata, que aí vai mudar por completo realmente. Ele, né? Ó, temos aqui Litoral Sul 2, o Ellison. Esses daqui são, né, os queridos da Uma Demis. Uma Demis aqui. A Lucimari, querida, a senhora Marcos Paulo, né, Oliveira. O Joel, é o pastor Joel, não é? É, né, o que faz lá, o maestro do coral. Temos a Simone, bom dia, a Areia Branca aqui. Bom dia, Simone. Michele, olha, Campo da Aviação. O pessoal lá do Litoral Sul tá ligadíssimo. Suas lindas, a Sônia falou suas lindas. Muito obrigada. Muito obrigada. É bom ler isso. Vamos ver quem mais aqui. Todo mundo que elogia a gente, a Pauliane vai ler. Paula falou, paz, pastora, bom dia. Vocês são lindas. Isso, vai muito bem. Todo mundo escrever lindas, vai falando. Cedo. Isso. A Zélia, lá de São Sebastião, olha só, Litoral Norte, aqui também com a gente. E Josi Guedes, que perguntou, Renata não é mais casada? Mande sua pergunta para a Renata Queiroga. Pode mandar. E aí, o que aconteceu? A Renata, né, era bailarina, então ela disse aqui, contou um pouco da história, foi pra TV. E aí, a minha curiosidade, como surgiu o nome do seu programa Tudo de Bom? Quantos anos tem já o programa? Tem, na Santa Cecília, 17, mas aí como eu comecei em 2003, né, já era Tudo de Bom. O nome foi porque a gente queria levar coisas boas, leves, para as pessoas. E, na verdade, assim, antes, por que a gente montou o de turismo? Porque eu e Santiago, a gente ficava assistindo um programa na Entertainment Television, que era o Wild Dawn. Você lembra disso? Aí, né? Naí. E aí a mulher, ela viajava o mundo, mostrando tudo que tinha de bom durante o dia pra fazer e à noite, nas baladas. A gente não mostrava balada. Mas a gente começou nesse formato, por isso que eu tinha mais 2 apresentadores, a Roberta Gracioso e o Fábio Ballerini. Porque como eu não ia fazer balada... Eles iam pra balada. Isso, eles iam pra balada. Então eu fazia a parte de dia e eles faziam a parte da balada, nos lugares, né? Porque mesmo que eu viajava com os meus filhos. Não dá. E porque também eu dava aula de balé, né? Naquela época, aquela conversa que eu te falei ontem, né? Eu sempre tive uma preocupação com a minha imagem por conta que eu dava aula para criança. Então, eu não queria né? Já não sou mesmo disso, então não queria me vissem assim numa balada. Mas não tinha bebida, nada disso. Era só para mostrar o que tinha para fazer. O que era à local noite, ali no local da cidade. Uhum. E aí... E quando a gente foi pensar no nome, foi o Santiago, não sei porque ele que criou o programa também, foi o Santiago, junto tinha um amigo dele, não lembro o nome desse amigo dele,
E aí eles estavam pensando no nome e eu acho que foi o amigo dele que falou, é tudo de bom. E aí ficou tudo de bom, aí porque tudo de bom é uma expressão, tudo de bom não sei o quê. A única coisa que a gente não consegue registrar esse nome, né? Porque tudo de bom é expressão, então a gente não pode registrar. Mas é a cara da Renata. Mas é a minha, é o tudo de bom. Então, na verdade, assim, um amigo usou a expressão, o programa da Renata vai ser, tipo, tudo de bom. É, e não, aí ele pensou mesmo. Ele pensou Uri, no nome. ele falou, eu acho que foi isso, o Uri falou, tudo de bom seria tal, porque ele ia entrar no projeto, acabou não entrando. E aí ficou, o Santiago achou bom. Eu sou ruim de nome. Eu sou ruim de nome, eu sou ruim de logo. Se falasse, que nome que a gente vai pôr, não sei. Qual é a logo, não sei. Você tem a ideia, né? Você tem tudo na cabeça. Eu não sei, era que nem cenário. Não sei. Eu não sei colocar a TV e o sofá numa casa. Eu não sei colocar a TV e o sofá, não sei se dá a distância. Não sei. Eu só sei o que eu acho bonito e o que eu acho feio. Então tem coisas que eu não sei. E nome, pra mim, muito difícil. E aí veio a Boquinha, que é o seu símbolo. É, a Boquinha. Mas ela veio junto com o nome do programa? Então, daí tem o meu amigo, meu melhor amigo, que é o Mauro Marcide, que é meu cenógrafo também, que dançava comigo, a gente dançava desde os 14 anos, então tudo o Mauro faz. Tipo, o meu irmão mais velho, a gente se afasta porque ele briga comigo, aí a gente volta, porque é assim, irmão mais velho. Briga, ele briga comigo. E aí ele criou o logo. Quando foi pra o de turismo era um logo, aí a gente não usou. Quando foi pro Santa, a gente que ia ser um programa feminino, a gente mudou o logo, manteve o nome e mudou o logo. E aí ele sugeriu, o logo era tão legal antes, assim, é que hoje eu acho que ele é muito, a gente foi mudando, né? Mas sempre teve a boca. E a boca, ela tem essa coisa do feminino. Sim. Né? De comunicação e de ser um feminino, de ter um batom. E aí foi a boquinha. É que eu vim com a blusa, né? Mas eu tenho ela aqui. Ela tem. E tem no escritório dela também. Até usei a boquinha esses dias pra fazer o telefone. Mas não achou desses vintages, né? Deixa eu te perguntar. A gente falou, né, que as pessoas estão aqui escrevendo linda pra gente falar. Bom dia, lindas. Vocês são lindas. É isso mesmo. O que eu queria te perguntar, hoje a gente vive num mundo que a beleza existe, só que é uma beleza de Photoshop, né? Nós conversamos até isso semana passada, no caso da Jennifer Lopez, que a gente viu as mulheres, quando viram aquela foto de Jennifer Lopez, ficaram com a autoestima baixa. Sim. E no próprio post, no feed ali, elas falavam, meu Deus, como ela é perfeita, como que pode? E eu aqui tô acabada. Mal sabem que foi muito Photoshop, porque a gente viu a foto comparadas. Isso, pra você, né? Isso te incomoda, esse negócio? Porque a gente tem muitas mulheres que não têm o corpo... Porque não existe o corpo ideal. Eu falo muito isso na consultoria. Gente, não existe o corpo ideal. Existe o seu corpo e a forma como você lida com ele. É óbvio que no nosso corpo tem coisas que a gente não vai gostar tanto. Mas dá pra gente dar uma disfarçada aqui e mostrar mais a parte que a gente gosta. Só que, quando a gente aparece ao vivo num vídeo, quando a gente faz uma gravação, não dá pra fazer Photoshop, né? Sim. Então, a gente realmente, nós somos isso. É lógico que no Insta a gente tem os filtros da vida. Que eu uso bem pouco. Porque eu tenho ainda uns filtros que é mais só pra dar um blend no rosto. O Paris eu não vivo sem, o Paris. Pra não mudar o meu nariz, filtros, os contornos. Eu não uso. Porque depois você encontra a pessoa ao vivo e não é nada daquilo. Ou quando eu uso, tipo, aqueles que põem borboleta, porque as pessoas já sabem que eu tô com filtro mesmo. Ou tem uns que eu uso de vez em quando, mas que eu usava mais. Aí eu parei de usar, porque eu tava usando, achava lindo. Aí quando eu ligava a câmera dia eu me olhei eu falava, nossa senhora, gente. Quem sou eu? Então, essa coisa dos filtros, muita gente fala contra, né? Eu já vi muitas mulheres militando, eu não gosto muito desse negócio de militar, porque eu acho que cada um tem sua opinião. A gente não gosta de nada disso. Só que elas falam que, eu não uso porque depois vão me ver, blá, blá, blá. Ok, eu uso de vez em quando. O Insta mostra lá em cima que você está usando, isso eu acho muito legal, porque as pessoas só são enganadas se quiserem. Lógico. Porque tá escrito ali que a pessoa tá usando filtro. Mas na TV, né, isso te incomoda? Esse mundo que quer essa perfeição da mulher, a mulher perfeita, a mulher com corpão, a mulher com a pele. Ela tem. Porque eu vejo assim, eles exigem muito da gente, né? A gente tem que ter um padrão que não é o padrão, que isso não existe. A mim não me incomoda, né? Como que eu lido com o corpo?
eu me incomodo pelo outro, eu me incomodo vendo a doença do mundo, da humanidade, né? Eu lido com o corpo, é uma esquizofrenia dentro de mim, mas assim, primeiro que eu lido com o corpo, meu corpo é sagrado. Se foi um presente de Deus, eu tenho que amar esse corpo. E o bonito, lógico, tem coisa, a gente tá vendo aqui, adorei esse janela, tem vidro, a gente vê a natureza, tudo é bonito na natureza. Quando que é uma coisa feia na natureza? Quando ela tá degradada, quando ela tá destruída, quando ela tá queimada. Mas mesmo quando você vai pelas estradas, em Campos do Jordão, que a gente vai mais e a gente consegue ver muita mudança da vegetação. Em Noronha, você vai em Noronha em maio, Fernando Noronha, ela é toda verde, linda. Quando você vai em setembro, outubro, ela é toda marrom, porque tá tudo seco. Ela é linda do mesmo jeito. Sim. Porque ela não está degradada, ela está na estação, no tempo, no seu tempo, nos ciclos da natureza. Ciclo, e nós não respeitamos os nossos ciclos. Então, primeiro tem isso, de respeitar o meu corpo, se ele é sagrado, se ele foi um presente, ele é lindo, ele é perfeito pra mim. E eu tenho um outro lado, que por eu ser bailarina, a gente tem uma exigência muito grande de corpo, porque eu passei a minha vida inteira em espelho, né? Então, a primeira coisa que você entra na sala de balé, você olha o espelho e a gente tem uma cobrança que eu nunca tive, porque eu sempre fui muito baixa. Não agora, tá, gente? Que eu tô 20 quilos a mais. Mas olha só, eu tô 20 quilos a mais. Não. Né? Você então era magérrima. Eu era magérrima. Então, eu tenho 1,72 m, eu tinha 48 quilos. Hoje eu tenho 68 quilos. Então, eu não tinha esse problema sempre comi muito, mas eu via no meu mundo de balé as mulheres fazendo muitos regimes loucos, fazer aula com aqueles plásticos assim, era uma tortura mesmo para elas, para virar uma sauna, que isso não tem sentido nenhum. Mas assim, então eu não tinha, mas eu acabei adquirindo isso. Eu entrei na sala, eu já sei, eu conheço meu corpo e tal. Quando eu comecei a ficar redonda, que foi pouco tempo atrás, né? Porque eu tive 2 gravidezes e tal, eu acho que depois dos 40 mesmo, eu comecei a me estranhar. E aí eu comecei a ter uma exigência com o meu corpo. Por mais que eu me policie, Renata, a idade, Renata, é assim, Renata, você não é mais atleta, Renata, você... A minha visão pro meu corpo eu me olho no espelho e faz assim, sabe aquele que nem filme? O raio-x. E isso eu tenho que me policiar, porque isso eu tenho. Porque você veio desse mundo de bailarina. Sim. E não é pra beleza, tá? É porque já é automático o que funciona, o que não funciona pro palco, que eu não uso mais. Não usa mais. Mas pra mim ainda é um exercício. Sim. Mas, isso daí, eu gosto de tocar nesse assunto quando a gente fala de mulher, porque a gente vê muitas mulheres que se deprimem por conta do seu próprio corpo, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando você já não ama aquilo, você nem vai cuidar. Vira um ciclo, porque você começa, não, eu sou feia, não, eu tô gorda, não, eu não sei o quê, e aí você só põe defeitos, e eu sempre falo isso, eu não vou gastar minha energia com o que é negativo. Sim. Eu vou pensar o quê? Não tá legal? O que eu posso fazer pra melhorar? Sim. Eu não vou ficar gastando energia, ai, meu corpo, ai, eu tô gorda, ai, eu engordei, ai, minha celulite, ai, não, ai, eu engordei, vamos fazer uma dieta, começa a dieta, canaliza, eu sempre falo isso, foca em coisas que podem resolver o problema, e eu vejo que as mulheres, hoje em dia, elas sofrem muito por essa exigência, eu não vou falar que é do mundo masculino, porque a gente vê muito mais a mulher se degladiando, muito mais. Você entra num post ali do Insta, é a mulher falando, nossa, que feia, nossa, você apareceu você teve coragem de aparecer mostrando sua celulite, ai, não sei o que lá. Coisas que ela também tem. Então, eu gosto de falar muito porque a Renata, ela trabalha muito com a mente, né? Você tem muito esse negócio de trabalhar com a mente. Sim. Como que isso entrou pra você? Porque eu falei, você foi bailarina. Sim. Aí, apresentadora de TV. E do nada... Pra mim, né? Você tem uma história, mas é legal você falar do nada, porque as pessoas também... Que para as pessoas é do nada. Do nada, a Renata abre um spa e fala de mente, fala de vamos meditar, porque vamos limpar nossa mente, vamos fazer o Theta Healing, vamos fazer barra de Axis. O que é isso? Como que foi isso, Renata? Essa bagunça toda?
No balé, sem a gente saber quem é bailarina. E quando eu falo bailarina, é viver de dança, né? Viver de dança mesmo. Quando a gente entra nesse mundo e vive de dança, que eu vivia disso, é um processo de autoconhecimento grande. Uma coisa é você fazer balé nas academias, outra coisa é você viver o balé. São coisas diferentes, né? E é uma pressão psicológica muito grande, uma infinidade de coisas. Mas você acaba entrando num mundo diferente das pessoas, porque é um mundo interno, você também tem que interpretar, que nem um ator, uma atriz, a gente interpreta só que sem falar. Mesmo porque se eu falasse, gente, sou péssima atriz. A gente fazia teatro, sou péssima. Ela ia inventar as falas da cabeça não dela. Não, e eu sou péssima, eu sou charlatona, se eu fosse ser. Então já tem um processo interno grande, a gente já tem processos, quando a gente entra num grupo de dança profissional, a gente tem de tudo, não só a parte técnica, a gente tem essa parte toda de interpretação, e eu tive a oportunidade de ter aulas muito introspectivas com pessoas de expressão corporal que a gente tem que trabalhar. Então você já trabalha isso. E aí eu fui escolher faculdade de psicologia, que eu não sou psicóloga, mas eu fiz a faculdade, fiz os 5 anos. Você se formou? Eu me formei, mas eu entrei porque eu já dava aula de balé, então para eu escolher uma faculdade foi complicado, porque eu já tinha minha profissão. Uhum. E, ao mesmo tempo, era uma profissão que eu ia ajudar muito no que eu já estava fazendo. Porque eu ia lidar com crianças, ia lidar com adolescentes. Então, ia me ajudar demais. Então, eu fiz a faculdade de psicologia. Na faculdade, como eu entrei grávida, e aí eu fui parando, eu ia tendo filho e ia parando, né? Depois dos 15 filhos... É que eu falo, parece que é um monte, né? Só porque 2. eu falei, eu ia tendo filho e ia parando. 2 filhos. Vezes. 2 vezes. 2 paradas. Eu parava, daí voltei, então foi meio assim. Mas eu de verdade, eu não absorvi da faculdade, por isso que eu não posso mesmo falar que eu sou psicóloga, o que eu sei hoje. Uhum. Primeiro, você é muito nova. Segundo, que eu já tinha minha profissão, então eu fazia... Mas eu era muito imatura, entrei na faculdade já para questionar Freud, entendeu? E hoje a gente faz o quê? Ó, faz assim, para Freud. Então é aquela coisa de ser novinha e tal, enfim. Só que aí veio o programa de TV. No programa de TV, eu pautei a parte comportamental. E a gente tinha todas as sextas-feiras, e por anos, a gente parou só na pandemia. Paramos não, mas a gente começou a fazer online na pandemia, com a Márcia Tic, a Cris Fatale e a Helena Mello. A Márcia Tic e a Helena são psicólogas, a Cris é advogada. E a gente sempre estudava algo do comportamento humano. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, porque a gente trazia convidados. Uhum. Então, eu queria um tema. Eu via alguma coisa, vamos falar disso. Eu trazia a pessoa. Então, eu tive esse privilégio de poder entrevistar pessoas que me ensinaram muito. E aí, quando eu imaginei montar a casa, tudo de bom, justamente porque não tem mais isso que a gente tá fazendo agora, de conversar com... Vamos tomar um café, vamos sentar e falar, e vamos... Era uma coisa que já estava me incomodando muito. Você encontrava as pessoas na rua, a pessoa passava ali, eu tô com pressa. Eu nem sei se a pessoa tava mesmo. As pessoas já estão muito assim, porque que vai... 1 minuto para você falar calmamente com uma pessoa, abraçar, olhar. Você não gosta de abraçar, né? Eu não gosto de abraçar. O problema de você parar e falar. Então, assim, eu falei, o mundo tá doente, as pessoas não podem. E eu tinha um lugar, eu morava numa casa, eu tinha um cantinho, que era meu cantinho da meditação e do café, e minhas amigas iam para lá e a gente ficava horas, quando eu falo, gente, horas, tipo... 6, 7 horas conversando, porque tomando café. Né? O tempo passa. Tomando café. E quando assim, tá bom, o tempo passa e a gente não percebe. E sempre conversas de autoconhecimento, né? As pessoas pensam, mulher solteira vai falar de... Gente, era zero isso. De verdade. Homens, não tinha isso. Era um processo de autoconhecimento. Lógico que são escolhas, né? Tem amigas que fazem isso. Que pra ser minha amiga vai ter que aprender a ter papo cabeça, senão eu não consigo... E eu falei, gente, um dia eu tava lá e falei, cara,
não tem mais isso. Um lugar que você possa tomar um café, que você possa conversar. E aí a casa surgiu desse bate-papo. Exatamente, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. E aí surgiu a casa, tudo desse de bate-papo. bom, desse bate-papo. Desse com as bate-papo amigas. tava uma amiga minha, que no começo foi a minha sócia na casa, a minha filha, e a gente falou, poxa, a gente tava ali conversando várias coisas, assim, e a gente falou, as pessoas, aí ela falou, nossa, que oportunidade que a gente tem, né, de ficar ouvindo isso, de ficar falando. E as pessoas não têm isso. Não. E é tão curativo, né? Porque pessoas precisam de pessoas. O trabalho que vocês fazem na igreja é fundamental. Porque é isso. Independente da religião, as pessoas precisam de pessoas. E eu, é mesmo, né? E se eu montar um lugar assim e tal? E aí foi indo. E aí eu só tinha uma casa na cabeça, que é esse local da casa, que é um local que eu já tinha passado e vi que estava para alugar. E eu passei minha infância nessa casa, porque eu morava em frente da casa Tudo de Bom, e o diretor do meu pai morava nessa casa. Então eu cresci brincando nessa casa. Então eu conheço cada cantinho. E eu sabia, eu falei, vou lá. E quando eu andava assim, eu fiquei toda arrepiada na casa. Eu falei, não vai ter jeito, é aqui. Eu fiquei, meu Deus, é uma fortuna isso daqui. É uma casa. Quantos metros tem aquela casa? 800 metros quadrados. E no Boqueirão, então imagina, enfim, mas a gente conseguiu. E aí só que ela foi se desenhando, sabe? Assim, porque a gente tem uma ideia na cabeça, não estava muito que formatado, e ele foi desenhando, e eu acredito que ela vai continuar se desenhando, porque não tem problema. O importante é, qual é o objetivo? Qual é o objetivo da Casa Tudo Independente de Bom? do que seja. O objetivo é transformar as pessoas, que é o mesmo objetivo do Tudo de Bom, que é o mesmo objetivo das imersões, que é o mesmo objetivo da Request, que é o mesmo objetivo do projeto novo que eu tô começando agora, que eu não sei se eu posso falar. Então, tudo meu é pautado na transformação pessoal. Por quê? Porque eu vi isso no balé. Você pode... o balé qualquer pessoa pode dançar, mas não é todo mundo que pode ser bailarina, né? Bailarina tem uma exigência diferente. Só que todo mundo pode dançar, e a dança salva, a dança me salvou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu era Tímida? Eu era extremamente tímida, eu era extremamente envergonhada, eu tinha menos valia. Então, meu rosto era cheio de espinha. Então, quem tem filho adolescente se liga nisso. Meu rosto era cheio de espinha, porque eu guardava as coisas. Então, o jeito do meu corpo responder era pelo rosto. Então, porque eu não me validava. Meus pais me validavam muito. Sempre foi assim. Mas era eu. É porque muitas crianças são assim. Pode ser. Eu não estudei... eu estudei em escolas que eu sofria bullying, então isso foi muito ruim para mim. E apesar de em casa eu ter uma validação muito grande da minha mãe e do meu pai, mas de fora isso impacta muito a criança. E quem me salvou foi o balé. Porque o balé obrigatoriamente você tem que ir pro palco, obrigatoriamente você tem que... você sofre vários esculachos, né? Quando você... E aí a gente vai indo. Então, hoje, pra mim, não é só uma palavra de 3 letras. Mas eu era muito assim. E eu mudei depois do Santiago, tá? O balé me salvou, mas o Santiago, ele me deu mais validação ainda. E depois dos meus filhos. Então, eu sou uma outra pessoa por conta de relacionamento. Por isso que relacionamento é muito importante. Posso chorar. Porque quem vê você não imagina uma menina tímida que sofria bullying. E que tinha autoestima baixa. Bullying, muito magra, cheia de espinha. Aí meu dente era torto, eu tinha que usar extra oral. Também, sim. Entendeu? Meu cabelo era bombril, porque na adolescência ele muda. Meu cabelo sempre foi muito liso. Quando eu era pequenininha, cortei o cabelo com 12 anos, porque eu quis cortar o cabelo que nem a Lady Di. Não, era com 9 anos, 9, 10 anos. A Lady Di, mas porque eu queria ser igual a ela. Loira, de olho azul, cabelo... A Lady Di, igualzinha a mim, né? Lady Di. Ah, meu Deus, porque eu vi o casamento dela, né? E aí eu quis cortar o cabelo. Bom, não cresceu. Quando começou a crescer, cresceu Black Power, bombril. Então eu tinha todos os bullyings e estudava numa escola onde todo mundo... tinha uma vida diferente da minha. Meu pai tinha uma condição social, ele ganhava bem, procurador federal, então pôde me colocar nessa escola, mas para mim foi horrível, porque apesar da gente ter condição, não tinha a vida que aquelas pessoas tinham. E eu sofria muito bullying. Enfim,
Que é normal também, E olha, que todo mundo sofre, gente. Não, e hoje tem esse nome bullying, né? Todo mundo às vezes eu sofria. fico pensando nisso assim, como a humanidade está hoje. Tudo é motivo para militar. Então agora é o bullying. Agora... Gente, eu, na escola, era chamada de Scott Bright, por causa do cabelo também. Minha mãe, eu repicava muito o cabelo, então ficava ele todo assim, e me chamava. Eu chegava na escola, quando eu entrava na sala, começavam Scott Bright, que era o comercial. Daquela esponja, né? Que o cabelo tudo... E eles ficavam Scott Bright, Scott Bright. Aí hoje eu vejo, assim... A gente não morreu. Não. Porque também a gente soube superar. E porque a gente tinha uma base na família, né? Exatamente. Também eu tinha uma família que me validava demais. Com quem você convive, né? Minha mãe é incrível, meu pai é incrível. Então, assim. Mas eu tinha isso de bullying, só que era assim. Eu estudava num colégio de freira famoso aqui em Santos. Que eu falo, não coloquem seus filhos, ó. Mas era assim, tipo, porque até hoje tem isso. Educação física, vamos dar a mão. Aí eles, imagina pra criança. Pra Renata, não. Então já era assim, sabe? Porque a minha mão também suava, porque eu era tímida. Era grossa, ela é grossa até hoje, porque é da minha família. Então elas já faziam. Então, assim, educação física, eu já começava a ter... eu também. Eu nunca era escolhida pelo de time. Coisa, não era. Recreio, eu ia pra capela tomar lanche sozinha, porque ninguém queria tomar lanche comigo. Foram anos. Então, assim, não é só um bullying, é uma exclusão, é uma rejeição. Então, só que... E tá aí, né? Então, faz parte disso. Hoje, eu agradeço isso ter acontecido, porque isso vai fortalecendo você também. E talvez, sabe? se você não tivesse passado por isso, Rê, você não saberia a dor das pessoas que passam por isso e não saberia como ajudar. Exatamente. Né? Tanto é que, para os meus filhos, desde pequeno, eles, começo de ano, primeira coisa, tem aluno novo na escola? Se tiver na tua classe, aí fica com ele, era uma exigência minha, assim, de fazer, sabe? Porque é muito triste. O olhar do adulto para alguma coisa da criança pode ser, isso é uma bobeira. Essa criança, isso é a pior coisa que vocês podem fazer, tá, para filho? Imagina se eles tivessem os problemas que eu tenho, se eles soubessem. Não, o problema da criança, ele é grande não paga boleto, para o tamanho dela. Por isso que para falar com criança você tem que abaixar, falar olho no olho, você tem que se colocar no tamanho dela. Para o tamanho dela, é muito grande. Fala que isso é um problema, sim, né? O que eu sofri era uma rejeição grande mesmo. Imagine anos você ser rejeitada. Um dos pilares da escola é justamente sociabilizar. E eu não tinha isso. Não tinha amigo na escola. Até o dia que eu pedi para minha mãe me tirar de lá. E aí eu fui pro Santa até... pro Santa Cecília, e aí mudou tudo. Sofria bullying lá também, do cabelo, do não sei o que, mas aí todos sofriam. Então todo mundo tinha apelido, todo mundo, aí é diferente, aí, mas eu tinha amigos, eu tinha turminha, coisa que eu não tinha até os 10 anos, é muito tempo. É muito tempo. E qual o conselho, Rê, que você dá pras mães? Porque eu vejo assim que tem muita mãe que vai na escola, quando acontece isso com o filho, e briga com as crianças, né? Não faz isso com meu filho, não. Por quê? Eu vou te ser sincera, assim, eu não critico, eu não acho que é certo, mas eu não critico porque tem gente que não sabe como agir, né? A gente viu um caso agora, né, da mulher do Gagliasso lá, que ela teve que defender os filhos daquela maneira que ela defendeu. Eu não julgo, eu sempre falo isso, não vou julgar porque eu não senti aquela dor. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, aqui num templo sagrado quase. E uma vez eu entrevistei uma juíza, nem sei se era essa pergunta que você ia fazer, mas agora já era isso, como lidar com isso e como os pais, né? O que eles podem fazer pra ajudar. Primeiro, não sei se é essa a resposta que você quer, mas eu entrevistei uma juíza e ela falou pra mim assim, eu nunca roubaria, que não é parte da minha índole, né? Eu também, se bem que assim, eu também falo isso, mas se fosse pra matar a fome dos meus filhos, eu roubaria comida, né? Acho que sim, obviamente. Mas ela fala, mas eu não digo que eu não mataria. Porque isso tá dentro da gente, né? A gente tem tudo que um assassino tem, tá tudo dentro da gente, né? Como a gente lida com isso, a estrutura familiar, amor, enfim, né? Circunstância, saúde mental, enfim. E é isso mesmo, né? Eu também falo, não roubaria, com exceto fome dos meus filhos.
Mas eu não digo que mataria, porque se faz alguma coisa para os meus filhos, no sentido, né? A gente não vem aquela mãe, a leoa, que foi o que aconteceu com a Giovanna Eubank. Eu acho que eu faria pior que ela. Eu não sei como ela não bateu na mulher, sabe? Ela bateu, ela ela bateu? então, eu bateria. Eu acho que ali, o que aconteceu, ela já tava aqui, ó, a tampa da panela. É o que ela fala, que os filhos dela sempre sofrem isso. Eu fico imaginando, e é muito triste, porque a gente não sabe essa visão. Eu ouvi isso antes, uma vez, a Thaís Araújo. Porque, por mais que eles estejam numa situação de privilégio, é um preconceito muito grande não é só no nosso país, que isso aconteceu, inclusive, em Portugal, né, da Giovanna. Nós estamos falando, para quem não sabe, de racismo, tá? A Giovanna e o Bruno, eles têm 2 filhos adotivos, né? Que são negros. Sim. E o que acontece? Eles sofrem racismo direto maravilhosos, às crianças. né? O que é aquele Blaise, né? O Blaise atinge. E eles têm 9, eu acho que 9 e 7 anos. E foram vítimas, mais uma vez, de racismo. E aí ela foi pra cima da mulher. Opressora. Eu achei que ela até foi fofa. Mas, só que é muito mais além. Porque eles vivem um campo minado. A sensação que eu tenho que eles vivem diariamente um campo minado, independente da situação financeira. Então, imagina eles, se tem uma situação financeira boa, imagina a nossa grande realidade, que não é assim. Então, assim, a qualquer momento, né? E uma coisa mais grave que eu vi da Thaís Araújo qual é o medo dela? É quando eles forem adolescentes, que eles vão sair na rua. E confundir com bandido. E quantas vezes disse, eu sei, meu filho é loiro, né? Todo cabelo cacheadinho, até tem uma história engraçada até. Mas eu vou contar. Eu também tinha medo, por exemplo, adolescente usa boné. Sim. Né? Então ele saía com os amigos. Do policial, não tô falando mal da polícia, eu acho também a gente vive num país que tem várias falhas, inclusive, principalmente, inclusive, sei lá, na nossa segurança, na polícia, tem muita gente boa, mas a gente não tem treinamento. Se a gente está numa sociedade doente mental, imagina eles, né? Como que eles estão, como é que eles lidam com isso. E aí, meu filho foi parado uma vez, tava num táxi, com mais 2 amigos, e saindo da balada, e pararam eles e colocaram na parede, aquela situação horrorosa, humilhante. E os deles estavam de boné. E aí eles, primeira coisa, tira o boné e tal. Aí falou pro menino assim, falou pro Lucas assim, se você é loirinho assim, por que você usa esse boné? Você confunde a gente. Nossa. Entendeu? E assim, gente, isso é horrível. Aí depois pegou aí pegou. Quem é o filho da apresentadora? Sou eu, o do boné. Então, assim, isso foi só uma coisa. Mas, assim, é muito triste isso, sabe? E como agora você mãe... imagina, desculpa, você imagina seres, os negros. Se fosse negro. Vive isso 24 horas, né? E se eles resolvem... olha, a gente vê cada casa de segurança, né? Eu morava perto onde é teu prédio? Eu acho que era o Bar do 3, será ali? Tinha uma casa noturna, eu morava ali do lado, naquele marrom, no Papite. E do lado tinha uma casa noturna, 2 casas noturnas, era onde era o teu prédio. Olha, eu já falando isso agora. Quem sabe onde ficava o Bar do 3. Mistura fina e Bar do 3, era ali. E eu morava no último andar desse prédio e os meus filhos pequenininhos. E, gente, eu via cada coisa horrorosa, assim. Tipo, eu já chamei a polícia várias vezes, assim, porque o segurança levava os meninos lá pra trás e surravam. E eu, com meu filho pequeno, assim, eu devia ter uns 3 anos, eu chorava em casa. Eu falei, meu Deus, como que vai ser ele? Isso porque ele era loirinho. Então, sabe, a gente vive numa sociedade muito
tá muito doente. E como que isso não pode ter melhorado ainda, gente? Depois de tantos anos, Parece que piora, né? Só piora, Bom, biblicamente, a gente sabe que isso é o que vai acontecer. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos. Então, assim, vai acontecer, né? A gente vê filho contra pai, pai contra filho. Tudo que diz ali, o manual de instrução tá ali, que é a Bíblia, né? Tudo que diz ali tá acontecendo. Sim. Nação contra nação, reino contra reino, enfim. E aí uma mãe, você como mãe, você passou por isso. Qual o conselho que você dá para uma mãe que não sabe o que fazer pelo seu filho? O base é ame, 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 ame. Dê amor, é a base de tudo. Valide seu filho, valide mesmo. A criança precisa de validação. Todo mundo tem coisas que tem mais facilidade, outras não. Então, valide as coisas boas do filho e dê amor. Outro dia eu vi um pediatra falando que ele falou, toda mãe pode amar, né? Com exceções de psicopatas, enfim, né? A gente tá falando... Quem não tem uma saúde mental normal, saudável. Toda mãe ama, mas não é todo filho que se sente amado. E isso tem uma diferença independente da classe social. Primeiro, porque cada um de nós tem uma bagagem de amor. Como é que você recebeu amor, como é que você foi, e isso vai passando. Então, ame mesmo, faça ele se sentir amado. E amar não é dar as coisas, não é permitir tudo. Amar é dar limite, explicando por que você está dando limite. Você aceitando ele do jeito que ele é, colocando-se à disposição, cuidando dele, acolhendo ele, fazendo com que ele tenha confiança em você, senão ele vai buscar alguém para ter confiança lá fora. E valide, para que ele entenda que todo mundo tem coisas que são mais falhas e outras coisas que são boas, que são diferentes. Nós somos únicos. Por isso que outro dia até postei o Abílio Diniz. Ai, que horror, perdeu o filho essa semana, né? Enfim, e eu postei uma coisa muito triste, né? E ele postou que ele, como que ele falou? Que ele luta não para ser o maior, mas luta para ser o melhor. Eu ainda postei isso e quem sou eu para discordar de Abílio Diniz? Mas eu não vejo sentido em você lutar a ser o melhor. Melhor a quê? Com referência a quem? Se somos únicos, sim. A gente não tem como ser melhor que alguém se eu sou só eu, se você é só você. Eu acho que eu até falei no Request uma vez que eu fui na psicóloga, que eu tinha esse negócio, eu tenho que ser a melhor mãe para as minhas filhas. Eu tenho que ser a melhor do mundo. E a minha psicóloga falou, Pauliane, você tem que ser a mãe suficientemente boa. Você tem que ser só o suficientemente boa para as suas filhas. Elas não precisam a melhor mãe. Elas precisam uma mãe suficientemente boa. E isso ficou na minha mente, eu falei, verdade. De uma mãe, né? O que a mãe tem? A mãe é aquele que tem aquele colo, a mãe que tem aquela palavra, a mãe é que tem aquele acolhimento. Sabe também dar uma bronca, né? Que sabe impor limites. Que a gente sempre fala, precisa de limites. Ó, vamos lá. A Jéssica Martins está por aqui. Ó, olha o que a Simone falou pra gente. Vocês sem Photoshop e estão lindas ainda mais no horário das 8 da manhã. Você vê? A Renata disse que o meu programa é de madrugada, gente. De madrugada. Eu chamei ela falou, é de madrugada o seu programa. A Elisiane escreveu aqui, ó. Fiquei muito feliz no congresso quando vi a Renata recebendo a palavra e percebi que ela estava bem conectada espiritualmente. Gostaria de saber qual a maior experiência espiritual que ela já teve. Parabéns, vocês são maravilhosas, um beijo. E aí ela perguntou qual a maior experiência espiritual da Renata e o que ela sentiu ao ir na nossa igreja recebendo a palavra. Ela percebeu você ali muito ligada. Não vai chorar, Renata? A Pauline já até sabe como é. Já sei. Eu sempre fui muito conectada a Deus. Mas o ano passado, eu perdi o Santiago, que é o pai dos meus filhos. E você precisou receber uma força de algum lugar. E meu filho mora na Austrália, eu tive que falar para meu filho que o pai morreu por videochamada. Foi Covid, né, Foi Covid, então foi uma semana, então eu levei ele no hospital e nunca mais vi. E a minha filha amamentando, então foi muito duro, muito rápido, ele morreu e 2 dias depois a minha sogra morreu. E eu não entendia o que estava acontecendo assim, né? E a gente fala, por que comigo, né? Só que era muito injusto eu também falar por que comigo. Como por que comigo? Foram 680 mil famílias que perderam, né?
Então, não é porque Não comigo. foi só você a escolhida, né? E a única coisa foi Deus. Eu senti de verdade, por isso que eu falo que foi a maior experiência. Gente, ela conta, toda vez que ela conta essa história, é assim, a gente sente, porque... Para ela se recompor, eu vou falar por ela. Eu vejo que a Rê, ela precisava se recompor. Ela tinha a Manu, né? Tinha o netinho e o filho que não estava aqui. E ela era a fortaleza da família, porque você representa isso pra gente, né? Uma mulher forte, fortaleza. E no momento dessa fragilidade, você tinha que se apegar em alguma coisa. E aí foi Deus mesmo. Era todo dia. Eu comecei a ouvir louvor. Eu não conhecia a Paula ainda, mas eu comecei a ouvir louvor todos os dias. Comecei a rezar muito forte. E apesar de sempre faço isso desde pequena, todos os dias eu converso com Deus todos os dias. Antes de qualquer coisa, eu pergunto sempre pra eles. Mas eu senti que Deus me pegou, porque eu tive que ter uma força muito grande que eu não sabia que eu tinha. E eu senti que Deus me pegou na mão mesmo. Eu sentia Ele. Eu sentia que Ele olhava pra mim e falava, agora você vai fazer isso. Desde o dia que eu senti, quando eu senti a hora que o Santiago teve um infarto. Uhum. As minhas cachorras começaram a latir. Bom, vocês são pastores, não sei como que é isso pra vocês. Mas as minhas cachorras começaram a latir muito de madrugada. Muito, elas não latem. Eu acordava e eu comecei a ouvir correria. Correria em corredores. Uhum. Eu levantei e falei, o Santiago morreu. Eu vou tomar banho, porque vou me ligar. E me ligaram, era minha cunhada, dizendo que o hospital ligou para ela ir para lá, então a gente já sabia. Eu, gelada, liguei pro Júnior, que é o nosso anjo da guarda, junto com a Carlinha na casa. Falei, Júnior, vem pra cá que eu acho que o Santiago morreu. Eu tenho que ir pra Manu, de qualquer jeito. E fui pra minha filha. E era Deus. O Deus olhava pra mim e falava, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai falar desse jeito com a sua filha, você vai falar desse jeito com o seu filho, você vai fazer... E aí ele foi. E depois, minha filha, depois passou... Né, uns dias depois, ela me abraçava muito e falava, mãe, muito obrigada por ter deixado tudo mais leve. Uhum. Porque o discurso que eu fiz ali para eles, o que eu tive que falar, era Deus falando por mim. Eu lembro até hoje como eu fui falando que o pai morreu. E eu só falava, Deus, fica aqui. Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. E ele foi falando. E a gente passou por um período, e eu olhava para meus filhos, eu falei, gente, como é que eles... E eles estão indo, olha lá. Tá dando certo. Tá dando certo. Lógico, depois eu desmoronava, quando eu chegava em casa, com o Júnior no carro, com o meu genro no carro, mas não na frente deles. Chorava na frente deles, mas não. E aí eu pensava todos os dias, não, agora eu não sou tão forte assim, então será que é hoje que eu vou cair? Eu sempre pensei que eu fosse cair. Uma hora. Aí eu acordava, será que é hoje que eu vou cair? Será que é hoje? Será? Ficava pensando, como é que eu tô hoje? Eu vou cair hoje? E foi indo, lógico, uma tristeza muito grande. Eu entendo que eu estou saindo do luto agora, depois de um ano eu percebi isso. E é isso. Foi a experiência espiritual mais linda. E muitas pessoas ficam revoltadas quando acontecem isso. E para mim foi o contrário. Eu comecei a sentir mais fortemente Deus na minha vida. E eu fiquei muito mais agradecida e muito mais ligada a Deus na minha vida. Entrar a Pauliane nesse momento. Foi. Eu lembro que o primeiro culto que a Renata foi, ela falou pra mim, eu consegui chorar de verdade, assim, tipo, me derramar ali na igreja. E foi um presente, realmente. Eu falo que a Renata... Deus nos apresentou, né? Porque ela faz muito bem pra mim e eu acho que eu faço um pouquinho bem pra ela também. E Deus colocou a Pauli na minha vida, assim, de uma forma tão diferente. Eu lembro quando você me chamou e mandou o direct pra falar do Barras, como eu sou terapeuta, né? Não consigo mais ter tempo, né? Mas eu vi o direct e assim, eu não atendo... Não atendo qualquer pessoa, gente, mas assim, eu fico... A sua agenda não permite isso, né? Eu não consigo ter minha agenda. Eu lembro que foi no meio da pandemia e a casa fechada, eu ia ter que atender a pessoa sozinha, com a casa fechada. Então, eu
eu tenho, né? A gente tem receio. A mesma coisa que você fez aqui, uma Sim. pessoa que você não conhece. E eu falei, eu fui dando as informações pra ela, mas aí eu falei, mas quem é, né, ela? Aí eu fui olhar, ela é pastora, eu falei, gente, ela é pastora, que máximo. E aí também foi uma curiosidade, porque geralmente o pastor, para essas terapias holísticas... Preconceito. Dei um preconceito. E daí eu admirei mais ainda ela, porque eu comecei a ver que... E faz todo sentido, né? O pastor, ele tem uma responsabilidade emocional com muitas pessoas, né? Quando eu vou, né, na igreja, e agora com uma Demis, eu fico, gente, como é que ela consegue, né, isso? E eu fico imaginando a pressão, o cuidado que ela também precisa ter, o poder do autoconhecimento, porque o Deus... Ler a Bíblia, entender a Bíblia e essa conexão com Deus, para mim, é o melhor processo de autoconhecimento, o melhor de todos. Mas a gente também tem umas ajudas, né, por aqui de estudos que a gente consegue fazer. E que tudo tá a base está tudo na Bíblia, tá, gente? Todas as terapias que a gente aprende, por isso que para mim é mais validado, porque ele tanto o Axis como o Theta Healing, a gente sempre pergunta, como que é Deus na sua vida? Porque uma pessoa que não tem Deus na vida, não dá para fazer a terapia. E aí, quando eu vi que ela era pastora, eu achei o máximo, assim. E aí, também eu entendi que Deus estava colocando, sabe? Assim. Ela falou pra mim, quando eu cheguei lá, ela falou, gente... Você é uma pastora aqui, foi muito engraçado. Olha, a Renata vai ter que voltar aqui. É sempre igual eu no Request, tem muita coisa pra contar. Mário Verde, o Mário mora no exterior, né, ô Marquito? Ele escreveu aqui, ó, o esposo da nossa amiga é Nisei. Quando eles precisaram ir para a Alemanha, uma de suas filhas foi discriminada por ter traços orientais. Tá vendo? Não é só com negros, tá? Isso acontece. Sim. Aí a Priscila falou aqui que verdade, o amor é a base. Enfim, tem muito recado aqui, que não vou conseguir ler tudo, porque eu já vou terminar, mas quando a gente vai terminar, tem um ping-pong, Renata. Ah, tá bom. A Renata, gente, ela é isso, tá? Ela vai dar risada ao choro e volta pra risada. E isso eu acho que é o ser humano, porque Deus nos fez com emoções. E olha, conseguiu chorar isso, tipo, 8h30 da manhã. Vamos lá. Ping-pong, Renata Queiroga, um sonho. Sim. Um sonho impactar mais pessoas na vida com as coisas que eu acredito. Fazer televisão é? É um sonho. Me irrita quando... Preguiça. Um arrependimento. Um arrependimento. Ai, gente, um arrependimento. Eu não tenho essa... Lógico, devo ter vários arrependimentos, mas eu não sou daquela... como que é aquela frase que as pessoas falam? Eu me arrependo de coisas... Eu me arrependo do que eu não fiz, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Que é uma bobagem. Lógico que eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Lógico que eu me arrependo. Então, não vou saber dizer quando, mas porque são muitas coisas. Aprendi, Um medo. Da morte. Família. Tudo. Manu. Tudo. Não vai chorar de novo. Renata Queiroga por Renata Queiroga. Ai, uma pessoa em busca de evolução constante, de entender o que eu vim fazer aqui. Entendeu? Cujo maior defeito é? O maior defeito é... muitos defeitos eu tenho. Eu tenho um defeito grande de medo da rejeição por conta disso. Eu estava estudando sobre isso, então fez muito sentido para mim ontem. Acho que essa questão veio. Então, olhem para os seus filhos. Hoje não mais isso, mas eu acho que deve ali dentro de mim tem isso. Qual era a pergunta? Cujo maior defeito é? Ai, eu sou impulsiva, eu sou brava. Não. É? Eu sou brava. É libanesa. Eu sou ciumenta. Eu sou... É um só, amiga, já tá bom. Ah, tá. Tá bom. Então, é que eu tenho muitos. E agora a última pergunta que não quer calar no nosso ping-pong. O que vem por aí, Renata Queiroga? O que vem por aí? Um programa, não posso falar esse? Pode, por mim pode.
Vou falar aqui em primeira mão, hein? Ó, lógico, por isso essa é a última pergunta. O que vem por aí? A gente começa um novo projeto agora, provavelmente em setembro, que é continuo no Santa, que eu adoro, com tudo de bom, só que eu recebi um convite da Band aqui do Litoral, então eu também começo agora um projeto de empreendedorismo feminino, o Empreenda Mais, às noites de sábado na Band. Eu tô muito feliz com esse projeto, que, se Deus quiser, Pauliane também vem junto. Se Deus quiser, se Deus disser que sim, como diz o meu pai. Olha, falaram que outra pessoa aqui, que lindas, tá bom? Só pra terminar o programa em alto estilo. Bom dia, bom dia. A Nina falou uma coisa aqui bem interessante pra você. Deixa eu achar aqui, que eu li. Ai, meu Deus, cadê a Nina, meu pai querido? Renata, você é uma guerreira e Deus cuida de você. E cuida mesmo. Ainda cansado. O meu amigo Mauro Omar, ele fala assim, que o meu anjo da guarda, ele fala assim, o anjo da guarda da Renata, ele é cardíaco, todo suado, ele acorda todo esbaforido, rasgado, já suado, cardíaco, vermelho, de pressão alta, que tem que ficar atrás de mim. E aí a Elaine, minha amiga, fala assim, ele é gordo também, porque ele engorda tudo que a Renata não engorda, porque ela come muito. É gordinho, suado e cardíaco. Olha, vou te falar um versículo da Bíblia que diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os temem, os livra e os guarda. Então o seu, minha filha, tá aí, entendeu? Ali, ó, tá aí. Minha mãe mandou uma vez, a minha mãe falou assim, olha, anjo é funcionário de Deus. Se a gente não pedir coisas pra ele fica desempregado. Então, depois que minha mãe falou isso, coitado dos meus anjinhos, tudo empregado. Ó, o Mário Verde falou parabéns pela transparência e sinceridade. É isso, gente. Renata Queiroga é esta pessoa maravilhosa que irá voltar muito aqui pra tomar café com a gente, com certeza. Com certeza. Do jeito que eu volto no Request, ela voltará aqui, entendeu? É que a minha agenda, ela sempre me chama. Eu posso voltar mais, é que a agenda ela poderia ir muito mais no Request, é ela que não vai. Rê, obrigada, de coração. Eu amei. Você foi uma inspiração para que isto estivesse acontecendo hoje, como várias outras coisas da minha vida que você sabe. Que linda. Deus nos apresentou e é uma pessoa que realmente, assim, vou levar para o resto da vida. Uma vez a Renata falou para mim, no Request, agora que você entrou na minha vida, você não vai se livrar mais de mim. E eu te digo a mesma coisa. Estou na casa de Renata Queiroga, casa tudo de bom, spa, lá tem spa, lá a gente cuida das mulheres, tem a Stripling Store. Posso levantar pra mostrar minha roupa? Vamos mostrar a Stripling Store. Ai, meu Deus. Renata veste Stripling Store de verdade. Mas eu tenho que mostrar. Marcos Paulo, ali ó, câmera. Qual câmera, Marcos Paulo? No meio. Essa camisa, aliás, Stripling Store está com uma promoção que se você compra 5 peças, como que é? 50% de desconto. Verdade? Uma peça, 10%, 2 peças, 20%, 3 peças, 30%, 4, 40% e acima de 5, não, mas aí, 50%. Por exemplo, se eu comprar 5 blusas de 200, vai ficar R$1.000. A conta toda vai com 50% de desconto. 500? Exatamente, amiga. É uma mega promoção pra você ir na Stripling Store. E olha, eu vou mostrar essa calça aqui, gente. Olha lá. Ela tem, eu vou abrir a calça. Meu Deus do céu. Eu posso abrir a calça? Ela olha, quer abrir gente, a calça no a café calça, com mas isso aqui é incrível, Não olha. vai aparecer nada, Não vai aparecer fica nada, por quê? tranquilo. Porque tem uma cinta aqui, olha. Ela vem uma cinta embutida. Pra quê? Seca a barriga. Seca a barriga. Tá vai vendo? lá, faz o spa, toma os negócios e usa a calça da Stripling. Quem diria que eu ia tirar as calças? No café com No Paulinho. café com Paulinho. Tudo por um merchan. É isso, esperamos vocês na Casa Tudo de Bom, tá bom? E em breve Renata Queiroga voltará aqui. Obrigada. Ai, eu amo Também. Ela me dá abraço. Eu me não beija. abraço. Eu tô querendo abraçar com ela, gente. Um abraço, beijo.